Boa tarde, família Palmeiras. Estou passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês sobre o nosso Verdão. Depois de uma vitória épica que foi contra o Bolívia, aqueles 3-2. Vitória bastante difícil, né? E assim, que vitória, hein? Mas hoje a gente vai falar sobre algumas questões que estão surgindo no Palmeiras. E assim, é impressionante como o ambiente muda, né? Quando as vitórias vêm, quando o time começa a se encaixar, começa a jogar bonito. E o jogador começa a se destacar mais, como o ambiente muda. E assim, tô ouvindo falar na questão aí sobre a renovação com o Abel Ferreira, né? Que o Palmeiras vai ter uma reunião com o Abel Ferreira e seu empresário, que chega em maio, sobre um contrato, né, de renovação de 2 anos, né? Que no caso seria até 2027. E assim, algumas pessoas estão me perguntando se eu aceitaria Abel Ferreira ficar mais 2 anos. E assim, a gente não pode negar, se fosse alguns meses atrás, eu até discuti essa questão. Mas atualmente não tem para onde correr. É Abel Ferreira. Eu quero muito que o Palmeiras consiga renovar com o Abel Ferreira, que ele queira renovar. Porque o seguinte é esse, Abel Ferreira está encaixando o time. Com esse novo reforço melhorou bastante. A gente tem que ser bem realista. Os reforços melhorou bastante o Palmeiras. O Palmeiras está melhorando bastante, muito por causa dos reforços. Tanto melhorando por causa que os reforços chegou e tanto o jogador que estava na zona de conforto está voltando a jogar bola. E isso é o que precisava. Se o Palmeiras tivesse feito isso no ano passado, a gente não tinha passado em branco, a gente tinha ganhado pelo menos um título. Mas é aquela coisa, quanto antes do que nunca, né? Quanto antes do que nunca. Aliás, quanto mais tarde do que nunca, né? Foi tarde, mas que bom que fez, né? Nesse ano e foi logo no começo do ano, né? Porque senão a gente poderia já perder o ano. E assim, eu sou totalmente a favor de Abel Ferreira no Palmeiras. Acredito que ele tenha que ficar, tem que dar sequência. E com esse novo elenco, que eu acho que mudou muitas peças, eu acho que Abel Ferreira tem tudo para conquistar grandes títulos no Palmeiras ainda. Ele não está ultrapassado igual muita gente fala, que o ciclo já se encerrou. Eu acho que o ciclo de Abel Ferreira não se encerrou no Palmeiras. Ele tem capacidade para demonstrar mais com novos reforços. Eu acho que o Palmeiras estava muito numa zona de conforto em relação a jogadores. Não estava querendo se desfazer de alguns jogadores que já deveria ter sido desfeito há muito tempo. Que bom que desfez, né? Muito jogador que não estava conseguindo mais render muito, não estava mais jogando aquela bola que jogava antes. E aquela coisa, não tem pra onde correr. Futebol é momento. O que vale é o momento. E nesse momento, o Palmeiras está muito encaixado com o Abel Ferreira e tem tudo para conquistar grandes coisas. Porque é aquela coisa, né? Se fosse algum tempo atrás, antes desses reforços ter chegado, antes do Palmeiras estar jogando essa bola que está jogando, eu até pensaria em uma saída de Abel Ferreira. Mas atualmente não tem nem para onde fugir. E outra questão, se Abel Ferreira sair, quem pode assumir? Qual técnico que o Palmeiras pode contratar? Vocês têm medo? Eu mesmo no futebol brasileiro, eu não tenho nenhum. E até no Mundial mesmo, assim, futebol assim, na Europa, né, na Ásia, na coisa, na África. Eu não vejo nenhum técnico que possa assumir o Palmeiras atualmente. Assim, óbvio que se a gente for caçar, tem, né? Tem, mas estrangeiro de fora para chegar aqui e já conseguir fazer o que a Abel Ferreira fez é difícil. E, sendo bem sincero, também tá difícil contratar técnico estrangeiro também, porque questão financeira também. E aquela coisa, muitos estão vindo também ultimamente não estão dando certo. Aqui no Brasil não é fácil. Abel Ferreira conseguiu. Abel Ferreira é o Jorge Jesus, é o Arthur Jorge, né? Aquele outro também que tava no Botafogo que foi pro Al Nassr, né? Aliás, ali não conquistou nenhum título não, né? Mas estava indo pro Botafogo para um bom caminho, mas foi pro Al Nassr, né? E foi em 2023 até que o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro. Não sei se é o nome dele, né? Mas ele saiu também, fez até um trabalho bom.
Mas não é fácil, tem que chegar aqui e já de cara começar a jogar bonito com vitórias. E assim, eu acredito muito que o técnico depende muito do jogador. O técnico, ele não tem só uma fazer a formação, ele tem que encaixar os jogadores nas suas melhores posições. E em 2024, Abel Ferreira não fez isso. Não fez isso com Facundo Torres. Aliás, Facundo Torres não, é Felipe Anderson. Palmeiras não tinha muito um ataque também muito assim, que a gente pode falar que tava bom. Romo não tava jogando mais aquela bola, Flaco Lopes também. Foi, foi o melhorzinho que foi Flaco Lopes, né? Mas também assim, muito abaixo, principalmente na hora do vamos ver, né? E o Palmeiras não tava encaixando, a Rafael Veiga também não tava. E agora o Palmeiras já tá montando um elenco que tá encaixando melhor. Assim, Abel Ferreira é muito importante pro Palmeiras e eu quero que ele realmente permaneça. Assim, muita gente fala do Cebolinha, né? Mas o Cebolinha é mais que uma aposta, né? Porque ele até comendou o jogo do Palmeiras quando o Luxemburgo foi demitido, mas foi poucos jogos. A gente não pode acreditar somente nisso, entendeu? O Palmeiras é um time gigante para acreditar só em poucos jogos, em especulação e tudo. Até concordo que se Abel Ferreira sair, quando sair, possa ser que possa tentar Cebolinha, que também demonstrou ser um excelente técnico, né? Mas a gente também tem que ver essa não é expectativa não, é na realidade. Assim, Vitor Roque sentiu uma lesão e possa ser que não jogue amanhã. Amanhã a gente vai ter um jogo super importante, né, contra o Bahia, vai ser no Allianz Parque. E, assim, é um jogo que o Palmeiras tem que ir lá vencer. Espero que o Palmeiras continue essa sequência de vitórias. Vão lá, vença, jogam bonito, porque é o que a gente tá fazendo ultimamente. E a gente tem que demonstrar muito isso em casa, porque o Palmeiras ultimamente tá jogando melhor fora do que em casa. E assim, o Palmeiras é um time que eu não sei pra você, mas pra mim, eu ligo a televisão e tenho o prazer de assistir o Palmeiras jogar nesses últimos jogos. Até se não conseguir a vitória, que tá conseguindo, né? Mas, por exemplo, contra o Bolívar, quinta-feira, se o Palmeiras não tivesse vencido aquele jogo, tivesse empatado ou até mesmo perdido, cabe entender que o Palmeiras jogou um futebol bom, com raça, com amor, tocando bem a bola, e isso que a gente precisa. A gente não pode também ser muito olhar só pro resultado, não. E assim, quando o jogo contra o Bahia, pra gente demonstrar mesmo a nossa força em casa, ir lá vencer, vencer bem, jogar bem e é, espero que Paulinho também possa jogar. Não sei se o Vitor Roque também, eu já não sei se ele vai jogar, né? E assim, eu espero que se Frago Lopes jogar, espero que ele tenha uma sequência boa, faça gols, porque nunca é bom, nunca é ruim o centroavante tá fazendo gol, mesmo que seja. Sei que muita gente do Palmeiras quer Vitor Roque de titular, mas para mim também o que importa é o bem do Palmeiras e se Fraco Lopes encaixar de fazer gols e ser até titular, para mim não importa. O importante é jogar bem e fazer gols. Vitor Roque ou Fraco Lopes. E aquela questão, quando tem uma briga, tudo fica melhor. E assim, galera, espero que vocês se inscrevam no canal, comentem, divulguem nos grupos, os amigos, porque eu comecei esse canal agora, estou com poucos inscritos ainda. Eu quero chegar a 50 inscritos para poder fazer lives. Quero fazer muitas lives no pós-jogo, no pré-jogo, no pós-jogo, entendeu? Mas a gente só consegue fazer se tiver mais de 50 inscritos. Então eu espero que vocês se inscrevam, comentam, curtam, divulgam, viu? E até a próxima. Vou ver se eu faço um vídeo ou mais tarde, hoje, né? Mais tarde, ou então amanhã, sobre a questão dos reforços dos jogadores que vão poder jogar, que vão poder atuar no Palmeiras, viu? E assim, galera, espero que vocês se inscrevam e até mais tarde, né? Ou até amanhã, né? Então, tchau, galera.